Boa noite a todos. Que bom poder estar aqui mais uma vez para podermos falar do Evangelho de Jesus, para poder aprimorar os nossos conhecimentos e compartilhar ideias. Mas antes de darmos início, eu gostaria de fazer uma prece para que possamos harmonizar o nosso ambiente. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade desta encarnação, agradecer aos membros da nossa família, agradecer àqueles que por nós passam, cada um com seu conhecimento, que possamos, Pai, pedir nesta noite pelos doentes psiquiátricos, pelos irmãos desequilibrados de alguma ordem, pelos cuidadores dessas pessoas, por aqueles que convivem no mesmo lar com os necessitados. Que Mãe Maria possa envolvê-los, dando luz, paz e sabedoria. Faremos agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu vim aqui para falar sobre espírito. Mas antes de eu começar, eu vou contar uma passagem que me ocorreu com uma pessoa muito amiga, muito querida, que não acredita na vida após a morte. Antes da pandemia, nos encontrávamos com bastante frequência e todas as vezes que nos encontrávamos, ela fazia de algum modo o assunto virar no centro, né? Virar lá nos Ceareiros, né? Então, tinha dia que ela perguntava sobre atendimento fraterno, depois outro dia sobre palestra, e como eram os frequentadores, enfim, sempre perguntando. Até que um dia ela chegou para mim e falou assim: mas é verdade mesmo que espírito existe? Eu falei: é. Mas e agora que tem espírito? Eu falei: tem. Tem? Eu falei: tem. Eu falei: você é um espírito encarnado. Ela regalou o olho assim, ficou assustada. Eu falei: você é um espírito encarnado, eu também. E aqui temos os outros desencarnados, que a gente não consegue ver, porque só consegue ver quem tem a mediunidade da clarividência. Como eu não tenho, você também, então a gente não consegue ver, mas tem muitos desencarnados aqui presentes. E ela começou a fazer outros questionamentos e eu fui respondendo de acordo com a capacidade de entendimento dela. E hoje eu venho aqui para conversar sobre os espíritos desencarnados e sobre os espíritos encarnados. Eu vou começar com os espíritos encarnados, que somos nós, toda a humanidade, né? Somos espíritos encarnados. E nós estamos aqui nessa existência para a gente poder evoluir, para poder ter o nosso aprimoramento moral. E toda vez que temos a nossa encarnação, a nossa reencarnação, nós temos o contato com aqueles espíritos que um dia nos foram queridos e também temos contato com aqueles que um dia foram os nossos desafetos. Geralmente em nossas famílias encontramos aqueles que são os espíritos mais queridos, mas às vezes acontece dentro da família ter um espírito mais difícil. E às vezes tem um comentário, né? Nossa, fulano é tão difícil, nem parece membro da nossa família. Isso é justo, isso acontece mesmo. E Deus faz isso para que essa família acolha esse ser espiritual e possa dar a ele o conhecimento que já adquiriram. E esse ser espiritual, que é mais difícil, tem a condição de receber dessa família esse conhecimento. Então é uma troca. Uns exercitam isso como prova,
colocando a paciência, a tolerância, a resignação sempre em primeiro plano com esse ser espiritual. E esse ser espiritual acaba aprendendo com esses que têm um conhecimento maior, pode ir se evoluindo de acordo com esses ensinamentos diante dessa convivência. Mas também temos os reencontros nos nossos trabalhos, temos o nosso reencontro com os nossos vizinhos e dentre tantos outros lugares que a gente vai tendo mais contato e a gente pode ter afinidades ou não. Então a reencarnação, ela nos proporciona essa oportunidade da gente poder lapidar essas arestas que nós reencarnamos com ela, né? Nessas más tendências, porque todos nós temos as nossas más tendências, em algumas escalas de diferença, mas nós temos, né? O ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, entre tantas outras. Então, a reencarnação, ela nos dá essa condição. Mas daí vem a pergunta, né? Até quando vamos reencarnar? Quantas vezes forem necessárias dependem de nós. Num planeta de provas e expiações como o nosso, à medida que a gente vai reencarnando e a gente vai compreendendo que a gente precisa exercitar o amor, exercitar a caridade, deixar de lado as nossas más tendências, a gente vai se melhorando e vai indo rumo a um planeta de regeneração. Quando tivermos um planeta regenerado, o nosso corpo será mais denso, menos denso, será mais leve, será menos grosseiro. Se vocês quiserem entender um pouco como é um planeta de regeneração, é bem interessante, pode procurar no YouTube, a médium Mônica Medeiros, e procurar um vídeo chamado, foi uma live na verdade, chamada A Vida em Hipária. E aí vocês vão entender como é reencarnar num corpo menos denso, num planeta que já não exige mais um corpo grosseiro como o nosso. Então a necessidade da reencarnação é quantas vezes forem preciso. E aí vem, né, a outra questão. Qual a necessidade da encarnação? E como eu já venho dizendo, a necessidade é estarmos lapidando as nossas más tendências, né? É estar diariamente em exercício, porque é nos dada a oportunidade diária. Todos os dias a gente tem a chance de se melhorar. Mas nós nos conhecemos, a gente sabe quando a gente erra e quando a gente acerta. Então, todos os dias nos é ofertado. Então, aqui fica o alerta, né? Para a hora que você perceber que está errando ou que não está indo bem numa determinada situação, dar uma recuada e lembrar do Evangelho, né? É um exercício diário também, assim, que eu tenho feito. Às vezes a gente escorrega na casca da banana, mas a gente precisa fazer, né? Diariamente. E essa necessidade da encarnação, o Livro dos Espíritos, ele traz uma questão bem clara. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E Deus impõe como fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes das existências corpóreas. Nisto é que está a expiação. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes. Né? Deus nos criou todos na mesma condição. E aí nós temos as nossas escolhas. Né? Diante das nossas dificuldades, nós temos as nossas escolhas. Então, aí que está o nosso processo de evolução. E aí segue, né? E os espíritos desencarnados? Que até agora a gente falou de nós encarnados. Mas e os desencarnados? Os desencarnados estão num período de erraticidade. O que é erraticidade? É um intervalo entre uma encarnação e outra. Todos nós ficamos na erraticidade. Quem é que não fica? São os espíritos puros. E o que fazemos na erraticidade? Uns, quando desencarnam, olham o seu passado e vão estudar para continuar sua melhora. Outros são tão apegados à matéria, têm tantos pensamentos negativos, têm tanto ódio, rancor, mágoa, culpa, tem tanta coisa,
que ele não dá condição de aprendizado. Ele fica numa condição rebelde. E esses irmãos são os obsessores, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que precisam ser ajudados. Mas quanto tempo fica na erraticidade? Não tem um tempo exato. Cada um tem um tempo, cada um tem uma necessidade de reencarnação e um prazo para ficar lá. Pode ser de alguns dias, pode ser de séculos, ou pode ser de milhões de anos. Então não tem um tempo exato. E esses irmãos que não têm condição, que estão assim extremamente pegados à matéria, são os irmãos que a gente chama de obsessores. São esses irmãos que entram, que vêm nos perturbar através da nossa sintonia mental. É igual onda de rádio. Então, se não estamos na mesma sintonia, a gente não os percebe. Mas se caímos nas tentações da raiva, do ódio, da maledicência, de qualquer vício moral, a gente vai encontrar irmãos desencarnados com a mesma afinidade. No capítulo do Evangelho que fala amem seus inimigos, tem um item que fala do inimigo desencarnado. Quando nós desencarnamos com as nossas virtudes e com as nossas más tendências. Ninguém desencarna santo. Então, nós também temos inimigos do passado. E tudo está correlacionado através da nossa sintonia, dos nossos pensamentos e das nossas qualidades morais. E o obsessor, né? O tratamento obsessivo, existe? Existe, é muito possível. O tratamento obsessivo a gente pode fazer no centro, né? As pessoas passam pelo atendimento fraterno, o atendente vê a necessidade ou não desse atendimento, porque às vezes a pessoa acha que o tratamento está só dentro da sala da desobsessão, quando na verdade tudo se inicia na sala da fluidoterapia, que tem grande poder magnético, tem um tratamento que pode acalmar esse irmão que está muito revoltado, a gente não sabe. Então, muitas vezes o tratamento tem início na sala da fluidoterapia. Mas a sala da desobsessão não é a etapa da salvação. Ali a gente pode acolher esse irmão que está numa situação difícil. É possível acolhimento e a pessoa que está em tratamento sai melhor. Mas precisa ser fechada portas e janelas. É igual uma casa, quando você faz uma limpeza, deixa tudo limpinho, tudo brilhando, só que você não fecha as portas e a janela. E aí bate um vento muito forte, vem uma rajada de vento, entra poeira, entra folha seca, entra papel e suja tudo de novo. O tratamento obsessivo é a mesma coisa. A pessoa que está sendo tratada, ela vai para a sala da desobsessão, recebe o tratamento, sai se sentindo melhor. Mas ela não muda o padrão vibratório do pensamento, não muda as palavras que profere, não muda sentimentos. Isso significa janela aberta. Vai entrar em sintonia com outro irmão que tem outra necessidade. E assim vai ficar num ciclo vicioso. Então, como o tratamento obsessivo pode ser feito? Ele pode ser feito no centro espírita, numa sala de desobsessão, mas ele também pode ser feito em casa, em conjunto com o tratamento que é dado no centro. Em casa, pode ser feito o culto do Evangelho no lar. Cada vez que é feito o culto do Evangelho no lar, estamos em sintonia com os espíritos superiores, estamos em sintonia com Jesus, com Deus, e isso é feito uma limpeza. Pode ser feita a água fluidificada. Todos nós temos uma capacidade energética imensurável, mas a gente sempre acha que o outro deve fluidificar a nossa água. Ah, tem um médium lá no centro que a água fluidificada dele que é boa. Não, meus irmãos, não. Todos nós temos um poder energético imensurável. Todos nós podemos pegar o Evangelho, colocar um copinho de água, pedir aos nossos mentores, à espiritualidade, que possa colocar ali o remédio necessário para as nossas necessidades. Então, todos nós podemos fluidificar a nossa água. Nós podemos também fazer a reforma íntima, no sentido de nos vigiar quando estamos expondo as nossas más inclinações.
Então, a reforma íntima faz parte do tratamento obsessivo. Então, nós temos todas essas possibilidades, né? E todos os dias, pelo menos, uma prece. Ao acordar, uma prece, ao deitar para dormir. Tudo isso vai contribuir para que esses irmãos menos felizes sejam elucidados sem nenhum tipo de perturbação, porque nós podemos emanar, nós podemos prestar socorro sem sentir o sofrimento, né? E aí nós temos os espíritos desencarnados que estão propensos ao estudo, propensos à sua melhora moral, propensos a nos ajudar. Quem são eles? São os nossos mentores, são aqueles espíritos que estão prontos para o auxílio mesmo, né? Que um dia estão na erraticidade, que um dia vão reencarnar, mas enquanto eles não estão encarnados, eles estão no propósito do bem. Então nós temos assim infinidade deles, são infinitos os que estão dispostos a nos ajudar. Então também cabe a nós, né? A quem queremos nos conectar, a quem queremos a companhia desses espíritos de luz que podem nos ajudar, dando-nos as ideias, dando-nos, como a gente chama, né? Os insights, quando na verdade são os nossos mentores espirituais que estão ali soprando na nossa orelha, dando-nos, né, o melhor pensamento, a melhor ideia. Então cabe a nós, a quem queremos nos conectar. Aqueles espíritos raivosos, trevosos, ou aqueles de luz que nos trazem a paz, a sabedoria, o conhecimento, a tolerância, a paciência, diante do nosso exercício das nossas más inclinações. Então, meus amigos, esse é o meu recado da noite. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. À medida que a gente estuda também, eu acho que a gente aprende mais do que quando a gente fala. Mas eu sou muito grata por este momento, por poder entrar na casa de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Assim, preparando-nos para o passe, vamos convidando a todos os nossos irmãos que fechem os seus olhos, descruzem braços e pernas e pense em Jesus. E vibremos muita paz, amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, não a nossa, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.